Oi, crianças, estamos muito contentes de estar aqui com vocês para mais um estudo da Palavra de Deus. Mas antes, nós vamos cantar uma música muito legal. Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama-se. Venham, pois agora vamos estudar, para aprender do bom Jesus amar. Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama-se. Venham, pois agora e vamos estudar, para aprender do bom Jesus amar. Bom dia, crianças! Voltamos para a nossa devocional semanal e nesta semana nós vamos continuar a segunda lição, a segunda história da palavra crer. Nós vamos ter 4 devocionais nesse mês de setembro e hoje é a segunda. Vocês lembram da primeira? A primeira, nós falamos o quê? Que nós cremos na criação de Deus, que Deus criou os céus, a terra, os animais, Deus criou o homem, Deus criou a mulher e fez tudo de forma perfeita. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade e falar sobre a segunda coisa muito importante que nós precisamos crer e entender. Para eu falar qual é o tema dessa devocional de hoje, eu vou ler o versículo para vocês. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha aqui, eles ouviram, aqui está falando o homem e a mulher, falando de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Eles ouviram a voz de Deus no jardim e eles se esconderam. Por que será que eles se esconderam? Diz assim também no versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa e agradável para se comer, aos olhos desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. Agora você entendeu, eles comeram do fruto que não era para comer, então eles desobedeceram. Então hoje nós vamos falar sobre que nós cremos na queda. Pastor, o que é isso, queda? Eu vou explicar para você que já é lá do infantil, e vou explicar para você o que é queda. Sabe quando você começa a andar e começa a correr, e aí você tropeça e cai? Isso é uma queda. Queda é quando você cai. Também quando alguém pisa numa casca de banana, escorrega e cai. Quando alguém tropeça em uma escada, em um degrau e não viu e cai, isso se chama queda. É a pessoa, cair. Adão e Eva aqui, eles não caíram correndo, nem pisaram numa casca de banana, mas a Bíblia diz que a queda é chamada de desobediência. Eles caíram no que, pastor? Eles caíram no pecado, eles desobedeceram. E a Bíblia diz que pelo pecado de Adão e Eva, todos os homens são pecadores, nós somos pecadores. E aí, qual é a boa notícia que nós temos? Que Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele tirou Adão e Eva lá do jardim, para eles não comerem de uma outra árvore da vida, que depois eu vou explicar para vocês na outra devocional o que é essa árvore da vida. Mas Deus tirou eles de lá, e eu quero falar aqui hoje que é muito importante a gente crer no pecado. Por quê? Para que a gente entenda quem é Deus e como Ele é bom para nós, né? O que significa pecado? Pecado, você sabe qual é o significado de pecado? Significa errar o alvo.
Você sabe quando você tem aquele alvo assim, e você tem aquele arco e flecha, e você tem que acertar bem no meio do alvo? Quando a gente erra o alvo, a gente não acertou o alvo, claro, mas isso é o significado do pecado. Quando a gente tem que fazer uma coisa, mas a gente erra. Quando a gente tem que obedecer, mas a gente erra. Isso se chama pecado. Como nós podemos acertar o alvo então? Ouvindo a mamãe, ouvindo o pai, arrumar as coisas em casa, estudar com qualidade, fazendo a lição com muito capricho, não reclamar quando a mãe pedir para tomar um banho, não reclamar do alimento que temos para comer à mesa, não reclamar quando o pai não deixa jogar um videogame, isso tudo é acertar o alvo. Errar o alvo é reclamar, não obedecer na hora, não fazer as lições de forma caprichosa, brigar com o irmão, com a irmã, com o primo, né? Responder o papai e a mamãe. Isso é errar o alvo. Não também respeitar a professora na sala online ou lá na escola quando nós estávamos lá. E o pecado, ele traz consequências ruins. Olha a consequência que Adão teve. Adão teve que ser tirado do jardim, de um jardim que ele estava lá, comendo de árvores muito gostosas, de coisas muito boas. Adão foi tirado lá do jardim, e aí Deus falou para ele assim: Adão, por causa do seu pecado, você também vai morrer. A Bíblia diz que a morte ela veio como consequência do pecado. Mas na semana que vem nós vamos ver sobre a outra palavra, crer, a outra história sobre a palavra é crer, e Deus é muito, muito bom, Ele é muito bondoso e Ele nos dá uma vida. Agora, Adão e Eva, eles ficaram sim de castigos, né? Eles tiveram consequência do pecado. Isso nos leva a entender um princípio: semeadura e colheita. Então, para a gente encerrar essa nossa lição, esse nosso devocional, pense no seguinte: quando você acerta o alvo, quando você faz de tudo para não cair, para não ter a queda, para não pecar, você vai colher coisas boas. Agora, quando você erra o alvo, quando você desobedece, quando você cai, aí você vai colher consequências. Ficar de castigo, pai e mãe vai brigar, né? E você vai ficar triste. Olha, o pecado não é bom. Cair não é bom. O que é muito bom é obedecer. Então nós somos pecadores, mas Deus nos ensina a obedecer. Nós vamos orar agora e eu vou pedir a Deus para que Deus nos ajude a cada dia obedecer Ele e acertar sempre o alvo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos ensina que somos pecadores por causa do pecado de Adão e Eva. Mas nós agradecemos porque o Senhor nos ensina na Bíblia que nós podemos obedecer e fazer a Tua vontade. Nós agradecemos porque isso vai nos dar consequências boas. Então nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada criança, cada filho, cada filha, a se esforçarem todos os dias para obedecer ao Senhor, para obedecerem a seus pais, para fazer tudo com muito capricho. É em nome de Jesus que eu oro e peço por nós. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe vocês e na próxima semana teremos a terceira devocional da importância da palavra crer e mais uma devocional para entender o que nós cremos e o que a Bíblia nos ensina.
Deus abençoe vocês e até semana que vem.